Hoje eu quero falar sobre o convite de Jesus, o convite que o Senhor Jesus Cristo faz. Sabe que nessa época do ano é comum você receber muitos convites, e todos são convites para festa. Você não quer ir jantar lá em casa, almoçar lá em casa? Olha, vamos passar o Natal junto, vamos passar o Ano Novo junto, vamos para a praia junto, vamos para Caldas Novas junto. Vamos sair para algum lugar gostoso. Irmãos, você deve ir mesmo, e Deus quer que você vá mesmo. Aceite esses belos convites que Deus ainda vai mandar para você desfrutar de muita alegria. Mas hoje eu quero mencionar para os irmãos que o Senhor Jesus também tem um convite especial para nós. Muitos aqui ainda talvez não aceitaram todos os convites de Jesus. Eu sei que você já aceitou o principal deles. Eis que a porta e bato, estou à porta e bato, aquele que abrir, eu entro e faço festa. Esse você já aceitou, senão você não estaria aqui. Amém? Então esse convite de Jesus querendo entrar no seu coração, eu creio que todos aqui fizeram. Mas se tem alguém aqui que não fez, hoje você vai ter oportunidade de fazer também. Mas olha que interessante lá em João capítulo 7, verso 37, quando Jesus diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Irmãos, sede aqui não está dizendo a água normal, comum, que você vai no pote, você vai na mina, você vai na geladeira e você toma. Essa água você toma hoje, toma depois vai sempre ter sede. Mas Jesus está dizendo aquela sede espiritual, que você fica procurando e fica sentindo e fica tentando fazer algo para agradar a Deus, e lá dentro você sente que ainda não está bom, que ainda não deu certo, que ainda não encontrou. Mas Jesus disse: quando você chega até mim, essa sede de Deus é saciada. Aí no versículo, lá em João capítulo 12, verso 46, Jesus diz: eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Irmãos, muitas vezes o convite que alguém precisa é para sair das trevas e andar na luz. Mas qual é a luz? A luz não é nenhuma religião, a luz não é nenhuma prática humana de um bom comportamento, de fazer um curso, de fazer isso, aquilo. Não, a luz que Jesus está dizendo é aquela luz espiritual, onde o nosso espírito ascende para Deus. Eu gosto muito de sempre lembrar os irmãos que as pessoas comuns desse mundo são criaturas de Deus, mas aqueles que realmente creem que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador e o convidam a entrar em suas vidas, esses mudam de condição, passam de criatura para filhos. E aí, irmãos, o comportamento de um filho diante da presença de um pai tem outras características. Deus, como pai, Ele é um pai presente. Não basta você ter um pai se ele não for presente, você só sabe que tem um pai, mas muitas vezes você não desfruta de um pai. Mas Deus é o tipo de pai que Ele está sempre presente, Ele está sempre com os olhos olhando para nós, vendo o que nos acontece, vendo quando nós estamos com medo, vendo quando nós estamos com ansiedade, vendo quando tem alguma coisa rondando para nos prejudicar. Deus é aquele pai que está sempre vigiando, sempre olhando, sempre disposto a proteger, sempre com a mão estendida quando o filho cai, para levantar, nunca para dar uma bronca, nunca para dizer: eu não te disse, com aquela raiva. Não, Deus é aquele pai de amor, com a mão estendida. Eu quero que você forme essa visão de Deus como pai. Eu sei que muitas vezes a visão de pai é prejudicada por coisas que acontecem com a gente durante a nossa vida. Muitas vezes, desde pequeno, às vezes, a figura humana de pai pisa na bola. A figura humana de pai decepciona. Mas eis que Deus está ali para dizer: eu sou um tipo de pai que você ainda não conhece, mas eu quero que você desfrute de mim. E nós vemos que essa característica de Deus como pai é algo desde o começo na criação. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele não criou esse casal e deixou para lá e disse: olha, qualquer hora a gente se vê agora, o dia que der vontade você vem. Não, a Bíblia diz que todo dia tinha o encontro do pai com os filhos. A gente olha para Gênesis capítulo 3,
E lá no versículo 8 e 9, nós lemos assim: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está? Adão e Eva, onde vocês estão? Meu irmão, eu quero te dizer que muitas vezes nós fazemos como Adão e Eva, tentamos esconder de Deus, porque aconteceu algo inusitado, fomos enganados, alguma coisa não deu certo e nós frustramos a nós e a Deus. E porque nós achamos que agora a frustração de Deus significa que Ele não quer nem nos ver na frente, nós escondemos de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu com Adão e Eva, quando eles pecaram. Aquela conversa gostosa que era diária, que era maravilhosa entre Deus e Adão e Eva, de repente foi interrompida. Não, porque Deus, quando viu que eles pecaram, falou: então eu não vou aparecer lá. Não, Deus apareceu como de costume, mas eis que aquele que fez a arte fugiu. Isso é uma característica do ser humano. Você faz a arte, você foge. Você vê nas crianças pequenas, que quando eles fazem arte, a primeira coisa é fugir, é esconder, é mentir, é justificar, ok? Mas Deus chega e faz um convite: aonde vocês estão, venham para cá, eu quero continuar com vocês. Foi assim também, irmãos, com Abraão. Abraão, lá em Gênesis 12:1, diz o texto: então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, vá para a terra que eu lhe mostrarei. Por que você acha que Deus manda ele sair da casa dos pais, onde ele conhecia todo mundo, onde ele tinha amizade, onde ele tinha ali um ambiente de rotina, muita ocupação, muito o que fazer, e diz: olha, sai daí, eu vou te mandar para um lugar, eu não vou dizer onde é, você vai indo e eu vou dizendo, você vai indo e eu vou dizendo. E aonde Deus mandou Abraão, irmãos, ali pode ser que ele não fizesse grandes amizades como ele tinha lá na terra dos seus pais, mas ali ele tinha o Senhor, seu Deus, o tempo todo. Então Deus o mandou sair dali, porque Deus queria estar com ele o tempo todo. Muitas vezes alguma coisa na nossa vida modifica. Muitas vezes nós nos sentimos prejudicados financeiramente, nos sentimos prejudicados emocionalmente, nos sentimos prejudicados muitas vezes por mudar de lugar. Você mora num lugar, você vai para outro lugar e ali você estranha. Mas nessa hora, entenda uma coisa: Deus está criando momentos para você ficar mais perto dEle. De repente, situações de aperto, dificuldade e transtorno são situações de um convite do Senhor para estar mais perto de você. Moisés, aconteceu a mesma coisa. Nós temos Êxodo 3:5, onde de repente Moisés olha e ele vê ali uma árvore pegando fogo e não se consome. Então disse Deus: não se aproxime, tire a sandália dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Ou seja, Moisés, fique sabendo que nesse lugar você pode pensar que está sozinho, mas eu estou aí. Você está vendo essa árvore pegando fogo? Então, esse é um lugar santo. E Deus não falou para ele: some daqui. Não, tira o calçado dos seus pés, mas continua aqui, eu quero falar com você. Sabe o que significa? Tem muitas vezes que algumas coisas nós vamos ter que tirar da nossa vida, mas nunca saia da presença de Deus. Quantos dão glória a Deus? Fala para o irmão: nunca saia da presença de Deus, haja o que houver. Aí nós temos um outro momento que mostra no Velho Testamento, Samuel. Samuel é aquele menino que nasceu de um milagre, a sua mãe não podia ter, era estéril, de repente ela faz um voto, Deus concede e lá nasce Samuel. E como ela prometeu, ela pega e leva Samuel para ser criado na casa do sacerdote. E eis que de repente o Senhor chega e chama pelo nome. E aí, irmãos, 1 Samuel 3:10, o Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo.
Então, os irmãos observam que nós temos um Deus que Ele é chegado em relacionamento. Ele é chegado em conversar com o homem, mesmo que o homem esteja em situação de fuga, em situação de vergonha, em situação difícil, mesmo que no seu interior você sinta, não, agora não é hora de falar com Deus, não, agora eu não posso pedir isso para Deus, não, agora eu não. Meu irmão, Deus quer estar com você em todo momento, em todo lugar, em todas as circunstâncias, em nome de Jesus. Aí nós vemos que Jesus, Ele é enviado pelo Pai para estar aqui durante um período como homem na terra, e nós começamos a ver o comportamento de Jesus. Ele é igualzinho o Pai. O filho é a cara do Pai. Conhece essa história? É gostoso, né? Um pai, quando alguém olha e fala, rapaz, mas é a sua cara. O pai fica todo orgulhoso, né? Que gostoso. Então, irmão, Jesus é a cara do Pai. Jesus tem o jeitão do Pai. Nós estamos vendo aqui que o Pai vai atrás dos filhos, não importa a circunstância. Jesus vai atrás das ovelhas, não importa a circunstância. Amém. Aí, João capítulo 5, verso 19, diz assim: eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer. Por quê? O que o Pai faz, o filho também faz. Então, irmãos, Jesus disse: você quando me vê, vê o Pai. Alguém chega e fala: Senhor, mostra-nos o Pai, que isso já está bom. Não preciso mostrar o Pai. O Pai resolveu revelar quem Ele é, me mandando aqui, porque eu sou a cara do Pai. Eu sou do mesmo jeito que o Pai. Então, isso já nos dá uma dica do qual é a missão do Senhor Jesus. Ele não veio fundar religião, gosto muito de reforçar isso. Ele não veio fundar cristianismo, ele não veio. Ele veio transformar criaturas em filhos. Ele veio trazer o filho para perto do Pai. Ele veio fazer que aonde você esteja como filho, você tenha certeza que o Senhor está com você. A mão do Senhor te acompanha em todo o buraco que você se meter. Amém? Não adianta bancar o avestruz, irmão. Meter a cabeça no buraco e deixar os pernão para cima. O Senhor vai lá, puxa você com carinho e fala: ei, olha para mim, não esconde não. Eu quero ver o seu rosto. Senhor, mas eu pequei. Não importa, eu não tenho problema com o pecado. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Irmãos, o diabo gosta muito de jogar na nossa cara que o pecado nos afasta de Deus. Ok, realmente isso é verdade. Mas quando você tem Jesus, o pecado pode ser que você sinta que não é digno de estar na presença de Deus, mas você consegue chegar na presença do Senhor Jesus, porque Ele é humano como nós. E eu gosto demais de imaginar o Senhor Jesus segurando na mão do Pai e na minha mão. Na mão do Pai e na minha mão. Então, quando eu faço alguma coisa errada, eu não consigo segurar na mão do Pai, mas eu não preciso, porque eu estou na mão de Jesus e Jesus está com a mão na mão do Pai. Você consegue imaginar essa cena? Outro dia eu disse aqui para os irmãos, né? Que o símbolo das mãos abertas de Jesus na cruz foi exatamente isso. Uma mão segurando Deus, na mão de Deus, e a outra segurando na nossa mão. Amém? Porque Jesus tem a mesma característica do Pai. Ele vai atrás das pessoas. E Ele chega como um gentleman, como um cavalheiro, não impondo, mas convidando. E o primeiro convite que Jesus tem é um convite que está lá: decida crer em Jesus. Você pode dizer essa frase? Decida crer em Jesus. João capítulo 11, verso 25 diz: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Irmãos, aquele que crer em Jesus não é crer só porque a história conta, não é crer só porque existe o Natal daqui uns dias para lembrar o nascimento de Jesus. Ah, é mesmo, olha, Natal, Jesus nasceu. Não, irmãos, não é crer dessa forma, historicamente, não, é crer que
Jesus tem uma missão do Pai, na qual ele cumpriu, mas ele também tem uma outra missão, que ainda ele precisa cumprir, e essa missão, só é possível o Senhor cumprir dentro de mim, dentro de você, se nós crermos que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, que nós o recebemos e que Ele nos transformou em novas criaturas, e que, portanto, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Você pode dizer isso? Na minha vida, com Jesus, eu sou nova criatura. Você crê nisso? Crê nisso? Amém, glória a Deus. Mas, irmão, João capítulo 7, verso 38 diz: quem crer em mim, diz Jesus, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aquele que crê, do seu interior vai fluir rios de água viva. O que é rios de água viva? Irmãos, é aquela alegria que o Espírito Santo coloca em nosso coração, que muitas vezes você está em meio a uma turbulência, mas você faz com que alguém que está olhando para você fique indignado, fique assustado, dizendo: eu não estou te entendendo. Por quê? Olha o que está acontecendo. E daí? Você não está, parece que não está percebendo, não está importando. Não, eu estou percebendo, eu estou me importando, eu só não estou me preocupando. Sabe por quê? Eu creio que o Senhor está comigo, e operando Ele, quem vai impedir? Amém? Glória a Jesus. Então o primeiro convite é: creia, alimente a sua fé cada vez mais. Por que nós temos insistido com os irmãos, todos os dias do próximo ano, comece a fazer a sua devocional? Porque cada dia que você lê a palavra, você medita na palavra, você faz uma oração, a sua fé está crescendo, está crescendo. E é interessante que quando você lê a palavra em voz alta, parece que a leitura em voz alta firma um compromisso, porque nós abrimos a boca e dissemos alguma coisa. Assim como Deus conta, cada vez que Ele abriu a boca na criação, alguma coisa acontecia. Nós também, quando nós abrimos a boca, alguma coisa acontece. Até outro dia eu mandei um versículo para os irmãos, no meu versículo diário, dizendo o seguinte: você terá que aguentar as consequências de tudo que você disser. Quantos lembram desse versículo? Amém? Você terá que aguentar as consequências de tudo que sair da sua boca. E outro dia, eu estava numa situação de indignação, e a pastora Marli falou assim: bem, você lembra desse versículo? Eu falei: claro, já estou pedindo perdão ao Senhor. Eu não quero aguentar as consequências disso não, porque eu estou retirando essas minhas palavras que saíram no momento de revolta, de ira. Mas eu estou me lembrando, porque eu creio que o Senhor é que está no controle da situação. Mas temos o segundo convite. O segundo convite: decida abrir o coração para Jesus. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Irmãos, abrir a porta do coração é uma coisa interessante. Tem muita gente que não vai dizendo as coisas para qualquer um. E eu te digo, e faz muito bem, ok? Você tem que saber com quem você abre o seu coração, porque se você abrir o seu coração com alguém que não tem nada a ver com Deus, qual é o conselho que você vai receber por ter aberto o teu coração? Não vai ser algo de Deus. Por quê? Porque essa pessoa não tem algo de Deus para passar para você. Então, muitas vezes não abrir o coração com algumas pessoas, tudo bem. Mas irmãos, aqui o convite é: abre o coração para Jesus. Se você não confiar em Jesus, vai confiar em quem? Sabe, irmão, foi Jesus quem fez tudo que você sabe que Ele fez por você. Então, se você não abrir o coração: ah, pastor, mas Ele não sabe todas as coisas. Ele sabe, mas sabe, Ele respeita também. Muitas vezes você quer dar uma de bom cabrito que não berra, Ele fala: fique à vontade. Mas se você berrar para o Senhor, se você abrir o seu coração, naqueles momentos que você não sabe o que fazer, então vai falar com Deus.
Você não sabe a quem recorrer, vai recorrer ao Senhor. Abre o seu coração, fala que você está triste, fala que você está preocupado, fala que você está ansioso, fala que você está com medo, não importa, mas abre o seu coração com o Senhor. Então esse é um convite, olha, abre o seu coração, se você abrir, porque eu estou batendo. Olha, interessante que o coração é comparado como uma porta que pode estar aberta ou pode estar fechada, e o Senhor diz, eu estou sempre batendo nessa porta. Agora você que está para o lado de dentro, é que decide se abre ou não. Se você não abre, eu vou ficar do lado de fora, e vou ficar batendo. Uma coisa linda sobre Jesus, é que Ele nunca desiste da gente. Fala para o seu irmão, Jesus nunca desiste de você. Diga para ele, ele nunca vai se cansar. Mas você já passou por aquela situação que o sujeito não se cansa de bater, você é que cansa de fazer que não escutou e vai lá e abre? Já passou por isso ou não? Sabe, irmão, tem pessoas que são tão persistentes que você dá uma de morto, você dá onde que não tem ninguém em casa, ele vai numa porta, vai no outro, ela aperta a campainha, ele toca o telefone, ele quer falar com você. Esse é o Senhor Jesus. Abre logo, recebe logo, atende logo, vê logo por que ele está batendo com tanta insistência. Sabe por que ele está batendo? Ele tem um presente para você, ele tem uma surpresa para você, ele tem uma bênção para você. Aleluia! Terceiro ponto, decida descansar em Jesus. É bom descansar, irmãos? Que hora que você gosta de descansar? É na hora que está cansado. E quando é que você se cansa? Quando você está em atividade. Eu acho interessante que tem algumas pessoas que passam o dia inteiro sentado, deitado, e depois falam, estou tão cansado. Está cansado de ficar sentado, está cansado de ficar deitado, né? Que também cansa, né? Mas normalmente a canseira vem quando você está em atividade, você está correndo, andando, agitado, preocupado, fazendo, e a energia vai acabando, porque nós somos como uma pilha, né? Todos nós aqui hoje, né? A população do Brasil parece que tem 2 por 1, né? Cada habitante do Brasil tem 2 celulares, né? Então todo mundo sabe o que é um celular descarregado, não serve para nada. Então chega uma hora que você tem que pôr para carregar. Ok? E por quê? Porque a bateria se esgotou. Então chega uma hora, irmãos, que nós estamos tão cansados, que nós temos que parar um pouquinho. E nessa hora, descansa no Senhor. Descansa. Quem vai carregar a tua bateria tem que ser um bom carregador. Ontem eu vi uma reportagem, não sei se é verdade ou não, mas estavam alertando aí, cuidado com os carregadores. Não entendi muito bem, mas pelo que eu entendi, alguns carregadores vêm com alguma coisa embutida, que a hora que você põe para carregar o celular, ele chupa todas as suas informações, te conecta em de coisa e rouba teus dados, né? Bom, mas eu só queria carregar o celular. Ok, tudo bem, mas é isso mesmo, porque você tem uma necessidade de carregar, é que alguém se aproveita. Meu irmão, quando você tem uma necessidade de descansar, se você descansar no Senhor, Ele não vai sugar suas energias. Se tem alguma coisa sugando as suas energias, é porque você não está descansando no Senhor. Você resolveu confiar num plano, num projeto, numa ideia, num conselho de alguém, numa estratégia, né? Está muito em moda hoje fazer aqueles cursos de coach, né? Ou um coach me orientou, tá, eu vou confiar. Então, irmão, vai nessa, cuidado. Aqui o convite de Jesus é, descansa em mim. Mateus 11, 28, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Agora, cansado do quê? Cansado de esperar, cansado de religião, cansado de política, cansado de falsos amores, cansado de doces ilusões. Está entendendo, irmão? Tem uma porção de coisa que cansa a gente e você perde até a vontade de viver. Mas aí a gente lembra que o Salmo 23, versículo 2, Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. Eu queria que você recitasse esse versículo que está projetando aí. Diga, o Senhor Jesus me faz descansar em pastos verdes
e me leva a águas tranquilas. Aleluia. O quarto convite é: decida amar a Jesus. Amar a Jesus é uma decisão. Pastor, mas não é natural em nós? Devia ser, mas de repente não é, porque o amor é uma virtude, mas o ódio também existe. Outras coisas malignas também podem ocupar o nosso coração, que não seja o amor. Mas aqui então, a decisão é: eu vou decidir que eu vou amar ao Senhor Jesus. João 14:21 diz que aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Interessante que quando Jesus é perguntado a respeito dos 2 mandamentos, você está lembrado que ele disse, né? Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, ok? E o segundo? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, irmãos, decida amar a Deus amando Jesus. Quando você ama Jesus, você ama a obra de Jesus. Muitas vezes nós precisamos de algo prático. Como é que eu manifesto o meu amor a Jesus? Você tem uma ideia? Porque é muito fácil chegar e falar assim para uma pessoa: eu te amo. É ou não é? E aí a pessoa responde: e eu também. Aí você fica em dúvida se ela te ama também ou se ela ama a ela também. Porque você fala: bem, eu te amo. Ela fala: e eu também me amo. Então é uma dúvida, né? Tem gente que fala: Jesus, eu te amo. E ele responde o quê? Eu também. Só que eu amo você mais do que a mim. Porque Jesus estava no céu, numa situação confortável, como divindade, e de repente ele desce de lá, ele vem aqui na terra, ele encara o que você sabe que ele encarou. Por quê? Só por uma coisa: por amor. E o que mais agrada o coração de Deus é quando ele encontra pessoas que decidiram amar a Jesus pela obra que ele fez por nós. E é um amor incondicional. Gálatas capítulo 1, verso 4, o apóstolo Paulo diz que em obediência à vontade do nosso Deus e Pai, Cristo se entregou para ser morto, a fim de tirar os nossos pecados e assim nos livrar deste mundo mau. Irmãos, se entregar por alguém que não presta, que não vale nada, se isso não for amor, o que é amor? Não existe. Então, irmãos, quando eu e você estávamos na situação de imprestáveis para Deus, inimigos de Deus, diz Paulo, nós éramos inimigos de Deus, mas eis que o Senhor Jesus nos amou tanto que ele nos fez amigos, ele reatou a nossa amizade. Então, irmãos, decida corresponder a esse amor de Jesus. E uma das coisas mais gostosas que nós temos para manifestar o amor que nós temos a Jesus, sabe o que é? Por que é que Jesus deu a sua vida? Para implantar o reino de Deus na terra, amém? Amém? Jesus deu a sua vida para trazer o reino de Deus na terra. O reino de Deus na terra, ele está dentro de quem? Daqueles nascidos de novo, ok? Então cada irmão que nós temos na fé em Jesus é um filho de Deus. Quando você decide amar a Jesus, você tem que amar o seu irmão, você tem que amar essa obra chamada igreja, que Jesus Cristo deu a vida por ela, e Jesus Cristo diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então, quando alguém que diz que ama a Deus, ama Jesus, mas não ama a igreja de Jesus, começa a criticar a igreja, começa a ver os defeitos da igreja, começa a falar mal da igreja, irmão, não ama Jesus. Essa pessoa não ama Jesus. Quem ama Jesus não fala mal da noiva dele, que é a igreja. Então nunca levante a sua boca, nunca abra a sua boca para falar mal da igreja do Senhor Jesus. Muitas vezes nós confundimos a igreja de Jesus com religião, com seguidores de homens, com doutrinas de homens, com ajuntamento humano. Isso não é igreja de Jesus. Igreja de Jesus, onde o Senhor Jesus é o Senhor daquela igreja.
Igreja de Jesus é onde as pessoas que estão ali, todos adoram só a Jesus. Ninguém reparte adoração com a mãe de Jesus e nem com nenhum apóstolo de Jesus. O amor da igreja de Jesus é só para Jesus. Então a minha palavra para você hoje é: decida amar a Jesus. Mas nós temos o quinto ponto: decida servir a Jesus. Servir a Jesus é uma decisão, não nasce espontâneo, não são todas as coisas que nos ajudam a servir, tem muita coisa que dificulta servir a Jesus, que entrepõe entre nós e Jesus, e muitas vezes nós achamos que estamos servindo a Jesus, mas nós estamos mais servindo a nós ou a algum interesse humano do que a Jesus. Mas a decisão é servir a Jesus. Mateus capítulo 4, verso 19: e disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Então, irmãos, seguir a Jesus é pescar pessoas para Jesus. Quando Jesus chega em cada um daqueles discípulos, que eles eram pescadores de peixe, estavam lançando as redes, ele sabia muito bem o que significa dar um jeito de capturar aquele peixe, seja pelo anzol, seja pela rede. Você tem que ter algumas técnicas, ok? Então, servir a Jesus significa fazer algum tipo de coisa que você vai atrair o perdido para acabar com a orfandade. Amém? Glória a Deus. Tem uma pessoa que eu e Davi Azuleika conhecemos, uma pessoa que nós um dia investimos um pouquinho de tempo na vida dele, sentadinho ali no nosso escritório, e eu mando versículo para ele, eu mando as mensagens para ele. Só que quando eu mando o versículo, mando a mensagem, eu não sei se você ouviu ou não, se você assistiu ou não. Mas dependendo da resposta que as pessoas dão, eu descubro, esse assistiu. Ali, de repente, essa semana ele disse: olha, eu quero te agradecer, pastor, porque você não está desistindo de mim. Eu não tenho aparecido na igreja, eu não tenho feito muita coisa que eu gostaria, mas deixa eu dizer uma coisa: eu tenho uma gratidão pelo que você fez e está fazendo, eu tenho uma gratidão por Jesus, e a minha oração é que você consiga assim acabar com a orfandade nesta cidade. Uai, ele ouviu uma mensagem, aleluia. Ele está dizendo que ele não é mais órfão e que ele está feliz por isso, e agradecendo que a gente assistiu com ele. E ele disse que então nós vamos conseguir juntos acabar com a orfandade dessa cidade. O que você entendeu? Que daqui uns dias ele vai estar aqui falando de Jesus. Amém? Eu convidei para estar no culto, não veio, né? Mas você nunca perde a oportunidade, né? Irmãos, quando você compartilha um versículo, quando você compartilha, eu faço questão de mandar para os irmãos os versículos, eu mando os estudos, eu mando a mensagem em áudio, mando em vídeo, porque alguma coisa vai servir. Para alguém você vai mandar, e de repente você vai ter uma ferramenta ali de pescaria, ok? Então quando você decide servir a Jesus, você decide pescar homens para Jesus. Então quanto mais ferramenta você tiver, apetrecho de pesca você tiver, melhor. Quantos estão entendendo? Dá glória a Deus. Irmãos, para servir a Jesus é preciso se envolver. Não tem jeito de servir virtual. Você vai usar o seu tempo, você vai usar o seu talento para servir, você vai usar os seus bens para servir. Amém? Está entendendo? Aquele que serve a Jesus, mas não faz nada para Jesus, o Senhor um dia vai questionar você, um dia o Senhor Ele vai dizer se você estava servindo Ele mesmo. Não sou eu não, nenhum irmão aqui vai te acusar de nada, tá? Mas eu só estou te alertando, porque de repente você pode decidir, em 2020, servir a Jesus de uma maneira mais intensa. Porque todos aqueles que Jesus convidou, vem e me segue, largaram suas redes, largaram seus barcos, largaram a coletoria, largaram uma porção de coisas, falaram: Senhor, estou aqui, ó. Amém? Sexto convite: decida seguir a Jesus. Seguir a Jesus, irmãos, é interessante. Interessante porque tem a história daquele jovem rico, que um dia chega em Jesus e ele quer saber o que mais ele precisa fazer, porque ele acha que o que ele está fazendo já está bom. Então ele viu que Jesus poderia trazer para ele uma aprovação, ou quem sabe dar uma
uma dica, uma direção, né? E aí, nós vemos, irmãos, que lá em Marcos 10, 21, Jesus fala para aquele jovem rico. Jesus olhou para ele e o amou. E disse: falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Irmãos, será que para seguir a Jesus precisa jogar tudo fora? Não. Seguir Jesus depende apenas de onde está o teu coração. Se o teu tesouro, se o teu coração está no teu tesouro e o teu tesouro não é Jesus, você não vai seguir Jesus, você vai seguir o teu tesouro. O teu tesouro é o teu trabalho, você vai seguir o teu trabalho. O teu tesouro é a tua família, você vai seguir a tua família. Agora, se o teu tesouro é o Senhor Jesus, você não precisa jogar nada dessas coisas fora, porque o Senhor Jesus vai abençoar tudo que você tem quando você decide seguir a Jesus. Amém, queridos? Mas de repente aquele jovem ficou triste, porque ele não estava tão disposto assim a seguir Jesus. Jesus não precisava de nada do que ele tinha, tanto é que Jesus falou para dar para os pobres, não quer que traga para mim. Mas Jesus só queria testar se era verdade que ele estava interessado em seguir Jesus. Porque Jesus, um dia perguntaram para Jesus: Senhor, onde o Senhor mora? Ele disse: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, irmão, seguir a Jesus significa, não é que você vai ter que não ter nada, não. Seguir a Jesus significa que o seu coração precisa estar naquele que você segue, porque senão, aquelas coisas que Deus tem te abençoado, você vai seguir essas coisas. A sétima coisa: decida adorar a Jesus. Adorar a Jesus. Mas quando fala em adoração, o que vem no seu coração? Decida adorar a Jesus. É um convite, ok? É um convite. Um dia, uma estrela passando pelo céu foi vista pelos magos lá no Oriente. E quando aquela estrela passou, todo mundo percebeu. Aí está um convite para ir atrás dela, porque aonde parar essa estrela, é lá que nasceu o Salvador da humanidade, é lá que o Cristo está. Irmãos, adorar a Jesus significa que quando você encontra o verdadeiro Senhor da sua vida, não é para fazer de conta, mas é para ser verdadeiro na adoração. A coisa mais preciosa que Deus quer conquistar do nosso coração é a nossa adoração. A adoração a Jesus é tão importante que o diabo, a missão de Satanás desde o Éden, sempre foi roubar a adoração do homem para com Deus. E quando Satanás viu que Jesus passou pelas águas do batismo, agradou o coração de Deus, ouviu: eis aí o meu filho amado. O diabo viu que Jesus foi para o deserto, ficou 40 dias de jejum, ali numa comunhão tão intensa, adorando ao Pai. Ali Satanás ficou preocupado e disse: eu preciso fazer alguma coisa para tirar deste homem a adoração ao Pai. Aí Satanás leva Jesus e começa a negociar, começa a mostrar mundos, começa a mostrar fama, começa a mostrar tesouros e tudo mais. E você observa que tudo que o diabo queria era simplesmente: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Está lembrado? Satanás disse para Jesus: tudo isso que você deseja eu vou te dar se você prostrar e me adorar. Irmãos, quantas pessoas estão ávidas, desejosas, secas por receber de Deus? E aí Satanás fala assim: se você dobrar o seu joelho diante de algo que você vai pensar que é Deus, mas não é Deus, essa adoração não é para Deus, essa adoração é para aquela imagem, essa adoração é para aquele objeto, essa adoração é para aquele trabalho, essa adoração é para aquela pessoa.
Tem gente, irmãos, que o Deus dela não está no céu, está na terra. Muitas vezes é um filho, a pessoa abandona a obra de Deus para seguir o filho. É o marido, a pessoa abandona a obra de Deus para seguir o marido. É o emprego, a pessoa abandona a obra de Deus para sair e ganhar dinheiro, servir o patrão. Ele está adorando um Deus errado. Porque esse filho, esse marido, esse patrão, esse emprego, mas o que é que ele pode te fazer? Naquele momento em que você tiver que voltar para o Senhor, e o Senhor falar assim: o que você fez com o tempo que eu te dei, que não me adorou? O que é que aquele que você te adorou agora vai te acrescentar, vai te dar, vai te colocar? E aí, irmãos, é tarde demais para perceber. Perdemos o nosso tempo adorando o que não devíamos. Aqueles magos, quando chegam aonde a estrela para, Mateus capítulo 2, verso 2 diz: onde está o recém-nascido rei dos judeus? É a pergunta. Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. O que é adoração? Adoração envolve tanto palavras quanto vida. Você não vai conseguir adorar a Deus só de palavras. Você vai adorar a Deus com vida. Adorar a Deus é reconhecê-lo como nosso Senhor, tanto nas palavras quanto nos atos. Queria que você ficasse de pé. Enquanto você se levanta, eu quero que você se lembre que a adoração é tão importante, mas é uma decisão que a gente faz, e ela é tão disputada por Satanás e seus demônios, que Deus precisou colocar o primeiro mandamento. Quando Ele dá para Moisés as suas leis, Ele diz assim: não adore outros deuses, adore somente a mim. Irmãos, é sério a decisão de adorar a Deus. É muito sério a decisão de adorar a Deus. Hoje nós fazemos aqui 7 convites para os irmãos. Eu não, foi Jesus quem fez para você. Eu só queria te lembrar que quando os discípulos de Jesus, cada um por sua vez, ouviu Jesus fazendo um convite, Lucas capítulo 5, verso 11 diz: qual foi a resposta que eles deram ao convite de Jesus? Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e os seguiram. Os discípulos entenderam que aquele convite era tão importante que valia a pena deixar tudo e seguir Jesus. Irmãos, ninguém está dizendo para você abandonar tudo que você tem, tudo que você faz, e agora viva só adorando a Deus. Deus não precisa disso. Ele já tem os anjos exclusivamente para isso no céu. Mas aqui na terra, como existe competição de adoração, aqui na terra, como Satanás é o grande enganador, e ele tem sido adorado até pelos filhos de Deus. Muitas vezes filhos de Deus deixam de adorar ao Pai e vai adorar o inimigo do Pai. É muito triste um pai vendo o filho sentado no colo do inimigo, recebendo carinho e afago do inimigo, porque ele sabe qual é a intenção do inimigo. Não é abençoar o seu filho, é enganar o seu filho e prejudicá-lo depois. Muitas vezes filhos de Deus se sentam no colo do diabo. Mas nessa noite, em nome de Jesus, esses convites são importantes, você dizer sim para cada um deles. João capítulo 1, verso 11, eu gosto muito de citar esse versículo quando eu estou falando de Jesus. Diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João 14, versículo 15, Jesus fala: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Aleluia!
Irmão, sabe que Jesus está finalizando isso aqui? Todos aqueles que aceitam o convite de Jesus recebem a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus habitando em você. Aleluia. Feche um pouquinho os seus olhos.